Muito bem-vinda você que está conosco em mais uma leitura orante da Palavra de Deus, aqui diretamente da Casa de Clemência e Bondade, a Casa da Mãe da Piedade, para juntos refletirmos, nos debruçarmos sobre a riqueza daquela que é a vida, a palavra que se faz carne, que habita entre nós e que nos conduz. É uma alegria me encontrar com você e faço um convite para que possamos continuar o nosso caminho de anunciar a palavra a todas as pessoas. Nós precisamos da sua adesão como membro da família dos devotos. Para aderir à família dos devotos, que custeia toda a nossa programação religiosa e também toda a nossa ação social da Arquidiocese de Belo Horizonte, nos ajuda a manter esta casa, nós precisamos da sua fidelidade, que é membro da família dos devotos, mas também da adesão daqueles que não estão na família dos devotos. Por isso, eu te convido a aderi-la através da seguinte maneira. Você pode ligar para o telefone 31 3319 6111. 31 3319 6111. Ou você pode também enviar um WhatsApp para o seguinte número: 31 98791 8072. 31 98791 8072. Desde já convido você a abrir o Evangelho de Mateus, abrir a Sagrada Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Você abrindo a Sagrada Escritura nesse texto, você já se preparará para fazermos a nossa leitura orante. Enquanto você localiza, eu quero lembrar a você o seguinte: nós tivemos a oportunidade de, há pouco tempo, nos debruçar sobre a Escritura e nos debruçamos de tal modo que, a cada passo, nós apresentamos pontos importantes para que soubéssemos a riqueza do que a palavra nos interpelava. Então, hoje nós vamos fazer da mesma forma. Faremos o caminho de escuta, de meditação, mas você também terá a oportunidade de, a cada versículo, a cada ponto importante, ver a riqueza que ali se tem e deixar com que ela te alimente. Então, é muito importante que você esteja com a sua Bíblia. Já localize aí, Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Faça isso. Quero também lembrar o seguinte: Pedro e Paulo, que estarão no próximo domingo, será a festa da solenidade do próximo domingo, Pedro e Paulo são chamados colunas da igreja. Por quê? Paulo e Pedro, de formas diversas, sendo bem diferentes, se comprometeram com aquele que era e é a maior motivação para se viver cada dia: Jesus Cristo. Então, vamos juntos fazer esse caminho para que, como Pedro e Paulo, tenhamos Jesus como alicerce de nosso existir e, como uma boa casa alicerçada, possamos acolher a tantos que queiram se encontrar com a palavra da vida que deve habitar em nós. Para tanto, convido você a celebrarmos juntos esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos que o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus, terceira pessoa da Trindade, fonte de vida e de graça, santificação, venha ao nosso socorro. Que Ele nos inspire, que Ele reacenda em nossos corações a chama do amor ardente por nosso Deus. Que Ele nos socorra, que Ele nos envolva,
nos robusteça. Peça que o Espírito venha em seu socorro, que Ele seja seu auxílio. E juntos rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Num instantezinho de silêncio, deixe com que o Espírito te envolva, te abrace. E agora, nesse instante, eu te convido a escutarmos bem o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Mateus 16, 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, nós vamos para aqueles passos que a gente sempre faz. Eu vou pedir a você para ler sozinho, em silêncio, prestando atenção no texto inteiro. Vá lá, leia na sua Bíblia, Mateus, capítulo 16, 13 a 19, leia em silêncio.
Vamos voltar? Agora eu vou convidar você a, fechando os seus olhos, imaginar essa cena. Imaginar essa cena tão importante. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Qual foi a parte que te chamou mais atenção aí? Volte a ler e veja qual a parte que mais te chamou a atenção. A partir dessa parte que te chamou mais a atenção, agora eu vou te convidar a fazer uma coisa. Nós vamos passar ponto por ponto, de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19, ponto por ponto, procurando abrir cada fechadura que tem aqui, apresentar a riqueza de cada detalhe. Espero que te ajude, inclusive, a encontrar o significado, a força desse trecho que tenha te chamado mais a atenção. Vejamos. Jesus está com seus discípulos e vai à região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, o que é isso? Cesareia de Filipe foi uma cidade construída por um governador da região chamado Filipe, em homenagem a César. Logo, não era uma cidade qualquer, em homenagem ao imperador, e carregando o nome de Filipe, devia ser uma cidade suntuosa. Então eles chegam nesse lugar. E nesse lugar onde a honra ao imperador, a honra ao governador, um dos pontos significativos de poder da época, ali, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, nesse contexto onde toda aquela gama de beleza, suntuosidade, naquele lugar onde as pessoas lembravam-se de César e de Filipe, naquele lugar que é centro de convergência, onde muitos interesses estavam envolvidos, Jesus pergunta: o que as pessoas falam de mim? Quem as pessoas acham que eu sou? Nos grandes centros, nas grandes cidades, muitas falas sobre muitas coisas se encontram. São faladas e pronunciadas várias ideias, várias compreensões da vida. Aí os discípulos respondem: olha, alguns dizem que é João Batista, alguns dizem que é um profeta que veio e anunciou. João Batista que preparou o caminho. Então, alguns dizem que você é João.
Outros te confundem com Elias para dizer que não, o reino está chegando. Ou ainda Jeremias ou algum dos profetas. Bom, tá bem. Dizem isso de você. Eles falam isso de você. Então Jesus lhes pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Até agora, até esse momento, nós estivemos juntos. Até agora vocês conviveram comigo com profundidade, conheceram muito da minha vida, conheceram muito da minha história, viram coisas que outros tantos não viram. Eles não sabem e não conviveram comigo, mas vocês que conviveram comigo, quem eu sou? Para vocês, quem eu sou? Se nós nos lembrarmos do 12º domingo do tempo comum, nós vamos nos lembrar de uma indicativa: vocês ainda não têm fé? Vocês não se lembram de mim? Agora aqui, quem eu sou para vocês? Simão Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Exemplar a resposta e muito pertinente. E aí vem um ponto interessante. Jesus vai dizer: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Você que chega a essa compreensão porque observou com atenção tudo o que vivemos. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Detalhe importante: eles estão em Cesareia de Filipe, uma cidade construída em homenagem ao imperador e a Filipe. E agora Pedro se torna um modelo e uma pedra para a construção do quê? O que será construído agora, a partir dessa profissão de fé de Pedro? Uma nova cidade, um novo edifício, que deverá ter como honra aquele que Pedro disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu inauguras o novo reino, tu inauguras um novo tempo, tu és a vida. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Agora eu te dou o lugar e a forma aonde as pessoas irão buscar a maior alegria, a maior beleza. Você agora ajudará a construir o ponto de convergência de todos os homens. Você ajudará a construir a nova cidade, a Jerusalém Celeste, a igreja. Agora você tem essa missão. Tudo porque disseste adequadamente quem eu sou. Meu irmão, minha irmã, com muito respeito, acho que é importante nós olharmos a isso. Nós vivemos no tempo onde existem muitas cidades construídas em honra a muitas pessoas, há muitas construções e muitos monumentos feitos para muitas pessoas e em honraria a muitas pessoas, com muitos interesses. É importante sabermos se nós realmente estamos reconhecendo Jesus como o Senhor da nossa história, que mereça a honraria de nos ter como construtores e homens e mulheres que ligam todos os outros à sua cidade, à sua vida, à sua memória, à sua presença. Jesus fala isso com seus discípulos em Cesareia de Filipe, uma cidade construída para homenagear ao imperador. E os seus discípulos agora recebem uma missão:
de construir uma homenagem ao verdadeiro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pedro e Paulo constroem isso na fidelidade ao Evangelho. A fidelidade ao Evangelho significa reconhecer Jesus como o Senhor. Colocar em prática a sua palavra. Será que é isso que nós vemos entre nós? Que meditamos a palavra, escutamos a nosso Senhor, nos dizemos discípulos dele? Será que nós somos, a exemplo de Pedro e Paulo, apesar de nossas diferenças, convergentes, unidos em nosso Senhor? Pensa um pouquinho sobre isso. Agora, depois desse aproveitar da riqueza da palavra, eu te convido a escutar novamente o texto e veja se ele não abre um horizonte para você. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Vamos rezar? Faça a sua oração. Aquilo que a Escritura te leva a pedir a Deus. Senhor Jesus, o Senhor que disse a Pedro que sobre a fé construiria a igreja, a fé em vós. O Senhor que fez de Pedro sustentáculo de todos que professam a autêntica fé, modelo de quem assume viver a fé. Te pedimos, ajuda-nos a construir, aonde quer que estejamos, a tua igreja. Ajuda-nos a construir uma nova cidade, um novo templo. Ajuda-nos, como Pedro e Paulo, a testemunharmos o teu evangelho a todos com quem nos encontrarmos. Nós te pedimos isso, o Senhor, que é Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora vem aquele exercício importante. Qual?
observando ao longo dessa semana o que você colocará, como você colocará em prática essa palavra na sua vida. Todo dia, pouquinho a pouquinho, como você colocará em prática essa palavra na sua vida. Principalmente aquele trecho que te chamou mais atenção, que te incomodou mais. Debruce-se sobre ele. Reze incessantemente enquanto ele não deixar de ter sabor. Fique ali ruminando, mastigando, pensando, rezando esse texto. Vai te fazer muito bem. É uma alegria para mim, Padre Wagner Calegari de Souza, estar com você para rezarmos juntos. E peço, venha para a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, porque faz toda a diferença para continuarmos a anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Faça isso. Precisamos muito da sua ajuda. Para aderir à família dos devotos, você pode ligar para o 31 3319 6111. 31 3319 6111, ou pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, que é o 31 98791 8072. 31 98791 8072. Que Deus abençoe e guarde a você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco. Ide em paz, que Ele sempre vos acompanhe.